Bom dia! Bom dia, bom dia. Ou boa tarde ou boa noite para quem vai reassistir em outros horários, outro momento. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Simone. Bom dia. Que bom lhe ver por aqui. Acabei de abrir a live, estou aguardando a Rejane. Simone, de onde você fala? De onde você vem? Estou curiosa. Estou ainda mais curiosa por termos o mesmo sobrenome. Já estou aqui com o meu chimarrão rolante. Ai, que legal! Gente, aqui de pertinho. Que demais! Eu nasci em Taquara. E fazem, deixa eu ver, 15 anos que eu moro em Sapiranga. Que demais! Um dia a gente marca de se conhecer pessoalmente. Que legal! Eu tenho uma amigona que mora em Rolante, chamada Silvana. Seu marido é balestrinho também. Que legal! Acho que somos primos, então. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Rejane. Deixa eu chamá-la aqui. Estou eu aqui no meu jardim bem florido. Bom dia, minha amiga. Bom dia, bom dia. Eu já vi que tua cuia tá bem enfeitadinha ali, que coisa mais linda. Briana. Isso aí, gente, tá muito linda. Eu tava olhando, ó. Como é bom colocar um incremento quando a gente senta um momento de relaxamento, né? E muitas vezes a gente pode colocar uma mensagem em cima da cuia para quem tem costume de tomar chimarrão cedo ou tomar chimarrão durante o dia. Eu vejo que hoje em dia já tem muitos, né, que tem um Ho'oponopono em cima. Que Eu legal. sinto muito, por favor, me perdoe. E eu acho isso tão bonito, Flávio. Tenho vários também, Eu mas ainda não adoro. consigo o Ho'oponopono. Pois é, eu tava aqui lendo. Rejane, descobri uma parente. Uau! Descobri uma parente aqui na live. A Simone tava comentando aqui, o marido dela é natural de Palmitinho. E aí, o meu pai, ele é natural de Erechim. Então, bem no norte ali. E eu acho que fica praticamente entre nós duas, né? Erechim fica mais pro norte do estado. Você mais do norte, um pouco mais para pro lado oeste, né? E aí, Uhum. eu tenho parentes também em Chapecó. Então, bem próximo aí, né? Sim, verdade. Erechim dá o quê? Dá um bom tempinho também, porque é logo depois de Chapecó, né? Pelo que eu sei, ou um pouquinho antes. Eu não sou muito boa em guardar as cidades, ou quando a gente vai viajar, eu não sirvo para ser o negocinho que eles colocam lá, o GPS, A porque não guia. funciona. Então, já sei que um dia, se ele for viajar, eu pode deixar comigo, então. Não, eu literalmente, eu até em questões de curta viagem, eu não sou de guardar. Eu às vezes é um objeto, uma casa ou alguma coisa, algo específico. Mas de lembrar caminho, não. Eu lembro quando eu fui aqui perto, eu e a Sofia e mais duas amigas, né? Nós fazia mães de folgas. E daí nós fomos lá para passear, para conhecer o lugar. E nisso eu entrei o carro para eu virar o carro, né? A Sofia disse: Mãe, você já está indo para o caminho errado? Ela disse assim. Eu pensei: Tu é diferente da mãe, coisa boa. Fica igual aquela história do onde está o Wally.
É isso. Eu não sou muito boa, não. Nesse sentido, eu já costumo colocar o GPS, já ligar se é para na cidade vizinha, para ir num lugar específico, eu já deixo, porque daí eu vou tranquila. Não sei, Flávia, por quê. Eu sempre tive a impressão de ter sido esquecida, ou alguém do meu sistema foi esquecido e se perdeu. Então ele se moveu, foi para um lugar e eu vejo que minha família, ela veio da Alemanha, né? Então tinha guerra, tinha toda essa situação. E nunca olhei profundamente para essa questão, mas eu sinto que alguém se perdeu nesse ir de cidade, de país para país. Quantos ficaram pelo caminho também, né? Exatamente. Então, o meu medo é, se eu sair da minha casa e ir para uma outra cidade, para um outro lugar, eu posso me perder. Olha, que profundo isso. Lindo, é lindo. A gente tem, todos os dias a gente tem insights, né? E aqui ele vai trazer muito hoje sobre essa questão do medo. Como nós criamos o medo, como o medo é normal ou quando ele é anormal. E isso tem muito a ver também sobre essa questão que nós conversamos, né? Sim. E sabe que uma coisa que me fortalece, falando agora, já adentrando no nosso capítulo, tem uma professora que ela sempre fala assim: o medo, ele tá ali até certo ponto para te proteger. Depois, ele é o convidado penetra na tua festa. Aí ela diz assim: essa história de abrir live, tem alguém te apontando alguma coisa? Que você tá aí, alguém tá te coagindo para abrir live de forma obrigada? E se não tá, curta o passeio. Aí eu entendi, pensei assim, eu vou curtir o passeio mesmo. Então, Esse, veja, eu fico pensando assim, cara, que maravilha. Quando tem alguém já dizendo assim, tem medo de abrir live, eu disse, não, já me chama que a gente abre juntas, a gente tá conversando. Eu faço até meu chimarrão. É estranho quando eu não tô com chimarrão. e é uma questão, assim, né, Flávia? A gente entende que muitas vezes a gente está ali, ou a gente está na síndrome da perfeição da salvadora, ou estamos naquela base da criança de sermos sempre aprovados, de sempre sermos reconhecidos. Então, se nós abrir uma live, ou qualquer pessoa abrir uma live, ou ir para uma sala de aula, ou fazer uma palestra, qualquer novelas, filmes, sempre irá ter um grande percentual que estará ali na crítica, na exigência, na mudança. Por quê? Essa pessoa também está no estado, nesse sentido da perfeição, de sempre ser perfeito. E eu observo isso na nossa filha, quando ela faz algo, ela busca aprovação, ela busca ser amada pelo aquilo que ela faz. E nós, eu, Regiane, muitas vezes eu me sinto nessa posição da infantilidade, de ver que o outro vai dizer, uau, que lindo que você fez isso, olha só a sua criatividade, olha esse desenho. E ela hoje já entra para aquela síndrome da exigência. É verdade. Eu Olha aqui, quero. ó. Tem alguém que te ouve e vem correndo. Oi, Partô, lindão, tudo bem? Gente, ele tá É, cadê lindo? tava dormindo. É você falar, Regiane, ele vem correndo de algum lugar. Ai, ai, eu amo esses bichos, não adianta, eu sou apaixonada por todos eles, eu tenho uma Vai paixão ficar. É você falar, ele vem correndo de algum lugar. Mas é que exatamente isso, Regiane. É uma busca de aprovação, né? E a gente, eu digo assim, eu consigo ver as dores ali da minha criança ou do outro falando, e tá tudo bem, é compreensível, né? exato. Não tem nada de mal nisso, não tem nada de errado. E E aí é eu nesse observo, eu disse, cara, a pessoa tá vivendo o processo dele, né? que bom, É, que bom, né? Porque não existe perfeição, gente, não existe essa questão. E quando eu li e ouvi a pessoa falar sobre isso, caiu muita ficha, muita. E nesse posicionamento, a gente falha, fracassa no relacionamento. E no relacionamento, eu não estou falando só de marido e mulher. A gente tem fracasso no relacionamento entre mãe e filho, entre colegas,
Por quê? Quando cada um está no seu lugar, cada um ocupa a sua posição, indiferente no que e aonde, a gente cria força e dá força para o outro também, porque a gente coloca a outra pessoa no seu lugar também. E Exatamente. não é sobre crítica, nunca é sobre crítica. É sobre ter, cada um tem um posicionamento. Então eu vou falar uma coisa, a Flávia vai ter um outro posicionamento. A Flávia vai falar, talvez eu tenha um outro posicionamento, e a pessoa que está assistindo ali vai ter um outro posicionamento de novo. E é isso que tem que ser construtivo. É unir essas questões e trazer à tona aquilo que cada um traz para ter um olhar de carinho. Ali entra a questão da empatia que nós olhamos em outro momento. Sim. Até porque, se for observar, você como mãe não nasceu aprendendo a ser mãe, né? Você vai aprendendo a ser mãe junto, inclusive com a Sofia, né? Ela chega aprendendo a ser filha e cada qual no seu lugar. É uma E é dança. todo dia. Não tem um dia que a gente não saia aprendendo alguma coisa. Não tem. Isso, se a gente parar, ficar um pouquinho mais introspectivo, ficar mais receptivo sobre o dia, sobre estar presente, viver presente, vai passar hora, não vai passar dia, não vai passar nenhum momento que você não vai trazer uma aprendizado. Não tem, porque é constante aprendizado e aprende quem está aberto para o aprendizado. E que bom, né? Ainda é. Domingo eu estava com meu avô, aí, imagina, ele tem 90 anos. Ai, olha o brilho do sol, coisa mais linda, Regiane. Olha o raio de sol, lindo que tem. Ai, Aí, e ele falando algumas coisas e eu, assim, bem quietinha, parada olhando ele. Eu fiquei pensando, meu Deus, quanta coisa você já sabe, né? E tá ali ainda aprendendo coisa. E ele tava olhando um banquinho, assim, como é que abria e fazia e fechava. Aí eu fiquei pensando assim, olha, mente ativa ali, pensando, matutando aquilo ali, né? Aí fiquei pensando, parecia né? Tava ali que nem um menino brincando, se divertindo, né? Então, ele só segue, né? Só segue. e daí a E gente se pergunta, né, Flávia, será que ele pode em algum momento relaxar o nível de observar o que pega na mão? Quantos desses não tiveram o tempo de pegar um simples banquinho e ver como ele abre e fecha, onde ele não pode usar sua criatividade para poder fazer algo parecido? E naquele momento ele teve esse momento de olhar, observar com mais atenção, com mais presença. Porque muitas vezes as pessoas estão muito no automático. Eu vou, por exemplo, eu digo para os meus pais, vocês precisam mudar a rotina. É levantar, tomar um chimarrão, tirar leitinho, subir, tomar café, e isso e aquilo. Eu falei, pai, ali vocês não vão mudar nunca. E a questão é, quando sempre estão na repetição, sempre fazendo as mesmas coisas, eu vejo que o mal da Alzheimer ele se instala de uma forma mais lenta e mais progressiva. é É ali verdade. que começa a memória a ficar presa. Presa no momento em que, quando eu estava feliz, comecei a mudar minha rotina e eu ainda estou nesse lugar. E pode ver que a pessoa ela sempre regride, ela não vai progredir. Ela quer voltar para casa, ela quer pegar os filhos no colo, ela quer fazer coisas que foi feito lá atrás. E é naquele momento, quando que eu entrei para uma rotina, que eu dizia em ser feliz e permaneci preso. Ela é boa apenas para uma organização, né? Agora, para crescimento, Não é é, passado, né? exato. Eu digo, a gente precisa ter as questões, às vezes, organizadas de forma diferentes. Por exemplo, de manhã, o processo de meditação, primeira coisa amanhã, ok, mas como eu posso mudar alguma coisa? Não estar sempre no automático. Eu preciso trabalhar, mas dentro do meu trabalho eu posso mudar alguma coisa que eu possa estar reprogramando alguma coisa internamente, mentalmente. Exatamente. Bom dia, gente, para quem está chegando. A Neide, a Maria, a Jaque. Olha, quanta gente maravilhosa. Bom dia, gente. A gente está aqui no. Ah, não botei o. Depois já vou colocar aqui o título. Hoje estamos falando sobre o medo. Capítulo 19, o poder do subconsciente.
E é tão gostoso falar dessa questão do medo, porque a gente vê que o medo paralisa, né, Flávia? E aquela O coisa, né, medo. Regiane? Aqui a gente. Nossa, eu não sei, acho que nos teus atendimentos você também ouve isso. E inúmeras vezes já ouvi. Ai, tenho medo de fracassar. Aí eu paro, penso assim, não é de fracassar, não. Talvez você tenha medo de fazer sucesso e aí você não consegue arcar com sucesso. E aí, eu pensando assim, quantas vezes a gente, né, nessa história de fazer live aqui e ali, né? E aí, e se você começa a fazer sucesso e começa a dar bom o negócio? E aí você tá no tamanho. É o subir um degrau, né? Você tá de acordo com isso, você tá preparado. Aí você às vezes diz assim, né? De forma inconsciente. Eu acho que eu tô. Aí fica naquela, tá com medo do sucesso ou tá com medo do fracasso? Nunca é E correr muitas assim, achando de cara, né? Exato, às vezes é uma desconexão do seu próprio propósito, né? Me sinto desconectado e a desconexão dá medo, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu faço, eu não sei como lidar. É uma desconexão e muitas vezes ele traz essa mentalidade da conexão. A conexão é nada mais do que eu entender a minha, meu eu superior. E eu superior e eu nos tornamos um para seguir juntos, né? E essa desconexão sim traz insegurança, traz medo, não dá o sentir dar o próximo passo, porque eu me sinto sozinho, eu me sinto desconectado. E aí aqui na página 277 ele fala, tem um exemplo, né? Que uma pessoa, ela foi fazer, por exemplo, assim, uma apresentação na universidade, na escola, e aí ela tinha um exame para fazer. E aí ela teve o que o autor aqui fala de uma amnésia por sugestão, na verdade. É como se ele tivesse, em curtas palavras aqui, um esquecimento. Deu um branco. Né? Nossa, sumiu, né? Sumiu. Aquilo que às vezes os estudantes, né? Estuda, estuda, estuda. E na hora, no nervosismo, a pessoa simplesmente esquece. Mas ela viu a matéria. E aí ela começa naquele nervosismo da aprovação, de ter que passar de ano, de ter que passar na faculdade, ela esquece. E aconteceu isso comigo, Regiane, quando eu fui fazer o primeiro trabalho de conclusão na faculdade. Eu tinha dois para fazer, a primeira etapa. Eu passei 6 meses em cima de uma pesquisa. Aí fiz a pesquisa, fiz e fiz e fiz. Aí eu estava na frente de 3 avaliadores que eu nunca tinha visto na vida. E ainda inventei de convidar várias pessoas, convidei meu avô, convidei a mãe, convidei o irmão. Pensei, meu Deus. Aí hoje em dia eu fico pensando, por que eu fiz isso? Porque aquilo ali para mim era muito importante. E aí eu fiquei com medo de não passar. E aí naquele medo de não passar, abriu um buraco na frente, assim. Eu gaguejava tanto, eu tava assim, nossa, parecia que eu tinha caído naquele vale ali, de esquecimento. E aí eu não conseguia ler o que estava no painel na frente, não conseguia ver o que estava a 1 metro de distância. Eu fiquei completamente cega. E não, eu esqueci, inclusive, de respirar, não vinha a palavra. E os professores não podiam interferir, então nenhum deles dizia, calma, respira, volta, te centra. Então, aquilo que eu tinha feito em 6 meses, ó, tchau, foi dar uma volta. Deu uma viajada total. E ainda assim eu tirei 9,2. Só que 9,2 é considerado para o critério entre a competição, entre os próprios alunos, aquilo 9,2 era uma nota baixa. Aí para ver o nível de exigência que a gente mesmo se colocava. Ah, porque o fulano lá tirou 10, porque o outro tirou 9,5. Então 9,2 já era baixo. Era como se tivesse dito assim, não foi tão bem. E não é que não foi bem. Na verdade, Regiane, imagina. É, e eu conhecia melhor que ninguém aquele projeto. Aí eu fui pro trabalho de conclusão 2. E aí eu ouvi alguém dizer assim, ó, toma um calmante. E fui. Tomei o dito do calmante. Aí eu fui pensando assim, eu tava tão de boa na segunda avaliação, eu tava tão tranquila e tão relaxada, que eu fico pensando, às vezes a gente sai e novamente tirei também 9,2. E aí eu fiquei muito feliz com aquele 9,2. Porque eu pensei assim, meu Deus, fiquei no 9, do 9 para cima. Mas aí a linha tênue do dizer assim, ó, entre o ficar muito tranquilo e ficar o excesso da confiança.
E aí, nessa história do excesso da confiança, tu vai lá e tu para e daí tu diz assim, sabe? Que às vezes tu tá na beira ali do salto que não vai ter volta, pra não dizer assim, tá lá em cima, lá, vamos dizer, tá, vai pular de bungee jump, tu tá no excesso da confiança e pula assim a corda. Aí eu fiquei pensando assim, cara. Então, às vezes o medo realmente ele vem para proteger, só que em excesso ele também, ele é né? Como diz, ele é um chute no próprio joelho. E aí ele diz aqui, né? Como resultado, o que essa pessoa, ele foi fazer a apresentação e a ideia que se transformou, ele tinha tanto medo, aquilo que se transformou no medo, que era o medo do fracasso, no fim, ele vibrou tanto no fracasso que ele realmente ele teve um esquecimento. Aí aquilo que é o medo torna-se real, né? Porque damos a eles condições, damos ao medo condições de ser e de existir. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, podia ter observado o contrário, né? E se o medo, em vez de ser do fracasso, fosse do sucesso? Aí tu tem medo do sucesso, tu acaba fazendo sucesso. Aí tu tem que lidar com o sucesso, não com o fracasso. Por isso a brincadeira, né, Regiane? Ai, que medo de ganhar um Pix de 5.000. Aí, como diz, a bucha, entre aspas, vou lidar com 5.000 agora. Não com R$ 5, né? Como que administra esses 5.000? Isso em outro momento eu também já aprofundei bem um pouquinho sobre essa questão, né? A gente busca tanto ganhar mais, remunerações mais altas. Mas quantas vezes nós nos queixamos por contas pequenas? Por exemplo, uma conta de luz, deu 300 e pouco, 400 e pouco. Nossa, que conta alta! Ou daí tu tem um cartão de crédito que vem no final do mês um valor X para você pagar. E você se questiona, nossa, que valor alto, né? Pagar isso. E se eu tiver uma renda mensal de 2 milhões e a minha conta, com certeza, cartão de crédito, não vai ser o valor X que eu estou pagando hoje. Vai ser um valor, talvez, 10 vezes maior. Como eu vou lidar com o pagar dessa conta desse meu cartão? Será que eu estou preparada, em vez de pagar, talvez, 5.000, eu vou ter que pagar 500 mil, ou 100 mil, 200 mil, aquele cartão de crédito? Sabe que muitas vezes a gente deseja alcançar algo, mas internamente a gente não está preparada para isso. Então, esse livro traz muito essa questão do subconsciente. Primeiro, trabalhar isso para saber lidar com essa questão. Se eu ganhar mais, se eu receber mais, se eu tiver mais clientes, como eu vou lidar? Eu estou pronta para lidar com isso? E aí é aquilo que tu diz, né? Às vezes a pessoa não se permite sonhar para não ter que lidar com o sonho. Interessante isso. E aí, gente, bom dia para quem está chegando. E daí, então, nós estamos na página 278. Aí ele fala justamente, né? Os pensamentos saturados na poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, esse jovem estudante que tanto tinha medo de não passar, não conseguir dizer a mensagem dele, de falhar na apresentação, ele estava, na verdade, pedindo ao subconsciente que, na verdade, desse um jeito de reprová-lo. De forma inconsciente, como o medo tão grande me protege disso, me protege de passar e de ter sucesso. E foi exatamente isso que fez. E aí, no dia seguinte, então, do exame, ele se deu por conta, se deu por si. E aí, voltou, saiu daquela amnésia de, poxa, o que foi que eu fiz? Aí vem aquela questão, né, Regiane? Aí vem, depois a próxima etapa, ela pode vir a entrar no auto-julgamento. Aí fica naquela gangorra, julgamento e culpa, julgamento e culpa. Quando tu sai disso, tu diz, nossa, foi como tinha que ser. Na verdade, foi o resultado, a causa e efeito, né? Na verdade, tudo que ela estava sentindo foi potencializado, ganhou força, né? Ganhou condição, um fermento. E aí, afinal, como que ela venceu, né? Na verdade, ela venceu à medida que ela começou a tomar consciência disso, né? E pôde transformar. E a maneira de manter foi justamente trazendo força e comunicabilidade para essa questão e relaxar sobre isso. E aí, então, todas as manhãs e noites, ela começou, então, a imaginar o contrário, né? Como seria ter sucesso.
E então, maravilhosas notas. E como ela começou a lembrar disso? Ela lembrou que tudo aquilo que ela já tinha passado, estudado, já estava no subconsciente dela. Na verdade, foi a mesma coisa que eu fiz. Então, eu tenho feito sempre tudo até hoje, do tipo, em algum dado momento eu já ouvi isso, eu já lembrei, isso está lá no meu arquivo, nas minhas gavetinhas arquivadas. E aí eu paro, relaxo e digo assim, ó, tiro todos os ruídos, tiro tudo que não precisa ali agora. No exato momento dessa live que está acontecendo aqui, não preciso lembrar de conta, não preciso lembrar de quem eu preciso falar, não preciso lembrar do que eu tenho para fazer daqui a meia hora depois. Então momento presente. Não deixo que o passado interfira e nem fico deixando que o futuro interfira. Momento presente. Esse é um grande segredo, né? Então, aí ela botou aqui, submetido a esse estímulo então constante, todo santo dia, antes de aquela primeira hora, meia hora que acorda, manifestar um bom dia, meia hora antes de dormir, agradecer pelo dia que foi, já manifestar o dia seguinte, fazer uma organização, né? Submetido a esse estímulo constante, o poder todo sábio e todo poderoso do subconsciente assumiu o comando. Então é ali que ele assume. Aí, então, a sabedoria residente no subconsciente assumiu o comando e o obrigou a dar o melhor de si mesma. Ou seja, tá ali, tá entregue. Que É lindo isso. confiar que a gente não conhece, né, Flávia? Como nós temos dificuldade em ter confiança. A gente é muito ainda de ver para crer, né? A gente tem muito essa dificuldade, essa barreira. E aqui, esse processo de crescimento, a gente vê que cada vez mais claro eu confio no processo e deixo as coisas acontecerem da forma como são. Mas ali que existe a grande barreira, a grande fechar-se para aquilo que eu não posso controlar, mas eu ainda insisto no controle. E daí, às vezes, eu pergunto assim, né? A gente vive tanto tempo no excesso do controle, de querer controlar a situação, e a gente não consegue mudar a nossa vida. Às vezes, não seria mais fácil dizer, ok, eu confio no processo, eu vou fazer a minha parte, vou me dedicar o tempo, vou me dedicar a essa questão, mas eu vou deixar o outro lado também atuar sobre mim. Qual é a área, qual é a situação, não importa, cada um tem a sua questão. Mas se hoje, com meus 33 anos, eu ainda não tive o sucesso que eu tanto almejo, que eu tanto programo, em questão de eu quero do meu jeito, é melhor eu entregar e deixar em mãos, talvez preparem algo maior e melhor, né? E aí a gente pode se surpreender, né? Coisas que o universo pode trazer pra gente, coisas que a gente nem imagina, melhores ainda, né? Tanto é que a gente se conheceu, por exemplo, a partir disso, né? Eu abri um grupo de constelação, eu nem imaginava quantas pessoas iriam entrar. Tem 200 pessoas lá. Aí quando eu encontro pessoalmente, quando eu conheço, eu digo, meu Deus, que legal. Depois eu paro pensando assim, meu Deus, como é que, né? Foi juntando uma coisa na outra, foi juntando, foi juntando. Então, olha aí. E a partir disso surgiu as nossas lives também. Fico pensando, cara, né, que E era gracioso isso. Presente. Exato, e era algo que tínhamos em controle, né? Algo assim, literalmente invisível, né? Algo campo energético que foi ligado por um WhatsApp ou ligado por um Instagram, totalmente fora do nosso controle. Então, ficamos lá, conversamos, Regiane tinha dúvidas, vou chamar a Flávia para entender um pouquinho sobre essa questão. E foram trocas de conversas, né? Que nós não entendíamos porque nós tínhamos ocupado. E eu vou dizer assim, sinceramente, eu me realizo. E era uma coisa nossa, eu tinha tanto medo de abrir os grupos, olhar nas telinhas, e eu me realizo. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Agora eu comecei a experienciar outra coisa, de fazer uma leitura de um livro com as telas. Eu estou vendo as pessoas e eu fico pensando assim, meu Deus, como é essa experiência que é diferente, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. E talvez essa pessoa, a que esteve numa semana, ela não tá presa ali. Talvez ela não venha na semana seguinte. Talvez ela não venha nunca mais. Talvez a outra venha sempre.
Então, Regiane, outra coisa que eu estou observando, testando, olhar para a expectativa também, sabe? Tá tudo bem. E aí é uma gravação, tá ali, para quem não pode estar presente. E essa história de não tem perfeição, não se tá esperando perfeição de mim, né? Se eu já não estou esperando de mim, né? Então eu já saí dessa história de ser perfeito pro outro. E aí, nessa história de, inclusive, falando aqui sobre perfeição, na página 279 ele fala aqui sobre o medo da água, onde a pessoa ela tinha uma vontade muito forte de aprender a nadar. E aí, então, quando a pessoa começou a fazer os primeiros movimentos na água, ela começou a se lembrar daquilo que ela precisava, porque até então, se ela ficasse no desespero, no medo de não passar pela barreira da respiração, de bater os pés e as mãos, realmente ia afundar. Mas aí ela lembrou o que ela precisava fazer. E aí, Regiane, quantas mil vezes, né? A gente não nasce sabendo nem como ser terapeuta. Então a gente se prepara e a gente diz, é um grande mergulho todo dia, né? Porque são histórias diferentes. E aí, a pessoa aqui do exemplo, é a mesma coisa, tu vai nadar no mar, vai nadar numa piscina, vai nadar num açude, vai, né? Tem gente que às vezes se dá entre aspas, dá um ruim numa banheira, numa bacia, né? E aí, então, o que precisava era relembrar. E aí, olha, permitiu-se superar o medo e dessa forma venceu a água. Ou seja, e foi lá, retomou a confiança. Fez exatamente o que o professor lhe dizia. Logo então assumiu uma atitude mental. Foi lá na atitude mental e relembrou qual era o grande poder da mente dele. O que a mente estava mandando ele fazer, né? Então ele parou, observou e fez o que precisava. Não permitiu que a água o dominasse. Ele dominava. Lembre-se, você é o senhor da água. Você é o senhor daquilo que você está fazendo, né? E aí eu me lembrei muito, assim, ó, da passagem que Jesus diz para Pedro. Confia, eu estou aqui contigo. Pedro, bota o pé sobre a água e caminha. Pedro, vem até mim. Caminha. Bota um pé e vai no outro, e vai no outro. Fora isso, tudo é ego. Exato. Agora nós lembrando assim, quando era o quê? Tinha uns 20 anos por aí, 21 anos, nessa idade mais ou menos. Eu tinha pavor de ficar sozinha de noite. Eu tinha um medo muito grande de ficar sozinha. E isso me deu crise de pânico em um longo tempo. E nesse pânico entrou uma fase de depressão também. E ansiedade crônica, fora do controle. E isso tinha hora marcada. Esse pânico, esse medo tinha hora marcada. O que aconteceu? Quando eu estava de tarde, meu pânico começava às 4h30 da tarde até eu de manhã acordar. Nossa. E esse disparo chegava a 4 horas, 3 horas, eu já imaginava que a partir das 4h30 eu já tinha essas crises fortes. Eu tive. E fui trabalhando essa questão por muito tempo. E hoje, falando nisso, e ele, em uma parte, ele vai falar sobre o medo, ele gera crise de pânico. O meu medo de ficar sozinha de noite, em lidar com meus pensamentos, em lidar com minhas emoções e com meus sentimentos, eu criei pânico. Então, toda vez que chegava perto, nossa, eu ficava sem ar, eu ficava sem fôlego, eu queria sumir, eu queria fugir, eu queria que aquele horário chegasse, mas era algo natural. Então, dentro desse natural, como que a hora chegava, como o dia passava e a noite passava, eu precisava entrar para esse fluxo e dizer, é natural, aquele horário vai chegar, aquela situação vai chegar. Quando eu entendi que era tudo mental, isso foi muito tempo. E esse entender também era inconsciente, Flávia. Não era consciente de eu entender que é natural. Não foi. Então, depois que eu passei essa fase, hoje nós conversando de novo sobre o medo, eu acessei esse meu grande medo que eu tive. Hoje não tenho mais. E muitas vezes, depois de ter superado esse sentimento, de vez em quando, ainda dá uma passada, sim.
ele não sumiu, como que nada na vida da gente some, mesmo se trabalhando. Isso ainda existe dentro de nós, mas nós temos o poder de ressignificar, de colocar em lugar diferente e entender qual é o contexto que está ali atrás, porque eu vivo isso. Sim. E me lembrei muito daquele. Me lembrei Nossa. Eu, por exemplo, assim, ó, eu tinha um medo que era. Eu dirigia só dentro da cidade. Eu ia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e aí eu dirigia. Eu me lembro, nossa, regiões, isso já fazem. Isso deve fazer uns 25 anos. Eu dirigia só naquele trecho. E aí eu não me arriscava, não ia para rodovia, não ia. E aí, na época, eu tinha um namorado que ele dizia assim: não, deixa que eu dirijo. Quando é para ir fora da cidade, deixa que eu dirijo. Então, ele mais me colocava medo, ele colocava a expectativa dele. E eu dizia: amém, amém. Então, me leva para um lado, leva para o outro, amém. Regiane, no dia que eu senti que era como se dissesse assim: ó, daqui não vai mais dar pé, não tem alguma coisa errada e não vai passar de ser. Esse relacionamento não vai passar de hoje. Eu lembro direitinho que eu fui almoçar com meu pai, com a minha mãe. Aquele dia eu estava num restaurante de frente para a rua. E aí eu me lembro que eu vi um carro passando. E é um restaurante bem tradicional da região que fica na subida para São Francisco de Paula. E aí eu me lembro, quando aquele carro passou assim, o pai ainda perguntou: não vai comer nada? Eu disse: não. Só que quando passou aquele carro, eu estava tão alimentada, sabe do que? De confiança. E eu disse: pai, eu preciso da chave do carro. E aí ele disse assim, e não era o carro que ele tinha vendido, o carro que eu usava, porque tinha vindo assim era um carro 1.0 e o carro do pai era o 2.0. E aí ele tinha vendido para fazer um investimento na loja que existe hoje. Ele vendeu aquele carro e eu disse: pai, eu preciso da chave do carro. E ele falou assim: mas tu vai passear em algum lugar aqui no centro? Eu disse: não, eu vou para outra cidade. E eu vou lá, vou comprar umas blusas, uma malha, né? Eu preciso de roupa agora pro inverno. E eu vou comprar. Daí ele disse assim: tu vai, tá bem para isso? Tá dirigindo? Tá preparado? Ele perguntou assim. E eu disse: tô bem preparado. Não se preocupe, eu já dirijo há 4 anos. E Rejane, ali foi uma libertação. Eu convidei duas amigas, uma amiga e a mãe dela, duas amigas maravilhosas. E eu tava tão realizada, mas tão realizada, e dirigi para mim é terapêutico. Diz a mãe que eu tenho um pezinho um pouquinho de chumbo, tá? Eu tenho um pezinho do pai. Mas é porque eu gosto tanto. E não é. Eu dirijo tranquilamente a 80. Hoje em dia, eu não tenho mais aquela coisa do adolescente de ouvir música alta e aquela necessidade de correr, não é nada mais disso. Então, 80 para mim tá ótimo, um sonzinho na altura certa. E eu vou curtindo a paisagem, eu olho e digo: nossa, aqui para mim é terapêutico, sabe? Que esvazia minha mente assim de uma forma. Ai, tanto que 2 anos atrás, no aniversário, exatamente, eu fui votar, que eu faço aniversário no mesmo dia da eleição, eu votei 3 horas, 13h05, 13h10. E foi tão rápido que não tinha ninguém na minha frente. 13h10, eu imaginei que o pai estava do meu lado e eu disse assim: pai, hoje a gente vai exatamente para aquele lugar e eu vou te levar para viajar comigo. E Rejane, passei meu aniversário dirigindo. Um dia de sol lindo numa estrada. Só tava eu ali com o som e eu imaginei que ele estava do meu lado. Então, desde aquele dia eu venci aquela barreira. E agora, se for pensar, eu vou para tudo quanto é lado. Então, aquela pessoa que me colocou medo saiu da minha vida. E aquele medo foi embora junto. Claro, não foi uma coisa que eu disse assim, que eu escolhi, que foi uma coisa maravilhosa, porque foi um processo, né? Eu estava noiva naquela época. E aí, então, só que eu paro e fico pensando assim, eu estava me colocando numa caixa, eu me coloquei todo esse poder na mão dele. E aí, quando eu retomei, eu disse: mas a estrada tá livre. Tu vai para onde tu quer.
na velocidade que tu quer, com a capacidade que tu determina. E ali a Então, gente entende, tá? e ali a gente entende, você estava tranquila, você estava lá no restaurante tranquila, né? Trabalhando consciente sobre uma questão que você queria mudar. E esse adolescente ainda queria ruídos externos para não lidar com situações internas, né? Todos nós fizemos isso de uma forma, fechar o interno para ouvir apenas o externo. E quando você deu conta, ouviu o seu interno, na fase do relaxamento, você entendeu que era algo seu, não era sobre o que os outros diziam, o que os outros achavam. E eu acho muito incrível, eu nunca dei tanto valor e atenção quando eles falam sobre os ruídos externos. E Sim. hoje, quando tem alguma questão para ser vista, estudada, eu entendo que hoje eu não preciso mais de um som externo, ou uma musiquinha relaxante, ou isso, aquilo. Hoje eu não preciso mais. Mas eu precisei passar por várias fases para entender que não é sobre o ruído externo, é sobre o que eu estou fazendo internamente. E você soube também perfeitamente lidar com isso. E tanto o teu exemplo quanto esse meu, eles vêm de encontro com essa parte aqui, ó, domine a técnica de superação de todos os tipos de medo. Ou seja, visualize. Visualize você tendo sucesso, confiança. Visualize você criando artifícios que te fortaleçam. E não ficando mais naquela... fortalecendo aquela erva daninha que tá lá sugando a tua confiança. Então, aquilo que diz, né? Visualize se você pode aplicar a mesma técnica com todos os outros medos. Visualizar. É como se fizesse uma grande conversa com ele e dissesse assim: não, o que você quer me proteger? Que tanto você quer me proteger? Do que você quer me proteger? O que você está querendo me dizer? Aí você ouve essa conversa e você começa a dizer: tá tudo bem, não tem por que de acontecer. E aquilo que eu digo, né, Regiane? É, por exemplo, claro, o Charles sempre me diz assim: cuida de não andar de noite em tal horário, a partir das 6 horas. Cuida de não ir no mercado a partir das 6 horas. Não vai na academia a partir das 6 horas. E aí eu, claro, obviamente, eu sempre observo. Tem dias que realmente, se não consigo ir antes, eu observo. Agora, não vou ficar dando chance para coisas acontecerem, né? Só que aquela coisa, eu também observo que isso não é um medo meu. E aí eu respeito, é o medo dele, né? E eu sei que é uma precaução dele. Ele está dizendo com todo carinho. Então, aquela coisa, onde é a medida? Então, um pouco equilíbrio, né? Sempre no equilíbrio. Aqui tem um outro exemplo onde, por exemplo, aqui, o medo do elevador, né? E aí uma coisa assim, nesse exemplo aqui, essa pessoa tinha um medo profundo de entrar no elevador. Eu moro, por exemplo, no 7º andar. Porém, com as garagens e tal, dá equivalente ao 9º, 10º andar. É bem alto. E aí, uma coisa aqui que eu observei. Eu tenho receio, por exemplo, do Bartô com a sacada. O que eu fiz? Eu botei floreiras. Então, dá a impressão de que tem uma barreira ali. Eu me sinto mais segura. E aí eu botei uns palitinhos, ele não vai, tá tudo bem. E aí, quem vez ou outra vem a primeira vez e olha e faz assim, opa, não vou na sacada. Aí tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É uma impressão que dá, realmente. Foi a mesma impressão que eu tive a primeira vez que eu vi. E aí eu tenho um tio que ele tem pavor do elevador. Ele não. Ele entra assim, encostado assim na parede. Aí eu fico pensando, eu olho. Antigamente, assim, eu parava, eu achava engraçado. Hoje em dia eu paro e fico pensando, como terapeuta, eu vou lá, olho, observo e eu digo, que trauma inconsciente não tem aí, né? O que não está aí? E como a gente sabe, o inconsciente sabe de tudo, passado, futuro, né? Não, ele não sabe se. Por que ele tem medo de elevador? Porque ele não sabe, ele não lembra agora em que dado momento aconteceu esse trauma. Então pode ser que ele tenha alguém tenha passado, talvez a mãe, enquanto estava grávida. Então, como o inconsciente não sabe se aconteceu há um segundo atrás ou há 50, 60 anos atrás, esse medo está vivo. Entendendo isso, Regiane, eu olho com tanto respeito, eu digo assim, tá tudo bem, calma, já vai passar. Ou, por exemplo, quando eu fui fechar o consultório, que eu fui vender o sofá, fui vender algumas mesas que tinham no consultório, e o elevador ficou assim,
Não deu 5 minutos, que ele deu uma travada, ele ficou. E a gente ficou preso. Eu e o casal que tava carregando os móveis, fazendo frete. Aquele senhor suava. E aí a esposa dele, ela ria, mas ela ria de nervoso. E ela dizia pra ele: calma, bem, calma, bem. E eu olhava pra ela e eu dizia assim: tá tudo bem, eu já fiquei presa aqui também. E todas as vezes eu saí. A gente vai sair daqui. E ele disse: tá tudo bem, não é. Ele não, às vezes ele trava só para um ajuste, alguma coisa ou outra ele volta. Uma luz que faltou fora. Quando aquele homem saiu, ele não via assim a hora, sabe? E eu olhei: tá tudo bem, calma, tá tudo bem. E aí eu disse pra ele, ainda reforcei: calma, eu moro aqui há 15 anos, tá tudo bem. É questão de medo e pânico. Parece que o tempo não passa, tá? Parece que não. A gente não tem distinção de tempo, horas, minutos e segundos. Parece algo eterno, aquilo lá que perdura assim por dias. É, Então, fica difícil controlar mesmo. A gente entende que não é fácil controlar. E não é sobre curar o pânico, não é sobre curar a ansiedade, não é sobre curar a depressão. É sobre entender, ressignificando qual é a ferida que está ali. Então, quando a gente começa a entender essa questão ali, a gente consegue fazer a resignificação, né? Você, passando por processos, você soube acolher esse casal, mas você não ter vivido esse processo de passar num corredor escuro de medo, de passar por um portão e dizer ali tudo estou tranquila, você não ia saber lidar com esse casal, você ia agregar ainda mais coisas. Às vezes demora 1 hora, às vezes demora 2 horas, às vezes demora muito tempo até que libere esse elevador. Não, isso vai passar, daqui a pouco a gente sai, tá tudo bem. Como tudo na vida, é passageiro. e não é que eu não estava com medo, né? Na verdade, eu fiquei observando, fiquei pensando assim: poxa, se eu já moro aqui, já conheço o sistema do elevador, né? E aí, então, o que eu podia fazer era dizer para eles: vai sair, a gente vai sair. Tá? Então, graduar isso, né? E aí, aqui na página 282, justamente aquilo que a gente estava falando, né? O recém-nascido, ele, na verdade, o que o autor fala, ele tem somente o receio dele cair ou de, por exemplo, assim, tons altos, repentinos, é o que assusta ele. Mas de fora isso, ele nem faz ideia do que é medo. Então, às vezes, a mãe tem um medo, o pai tem um medo, aí ele vai captando essa onda, ele vai pegando. Mas fora isso, e aí então ele diz assim, ó, então esse para ele, pro bebê, para própria sobrevivência dele, esse medo é normal. Agora, qualquer outros medos, medo de ficar sem comida, por exemplo, isso é o medo o medo da mãe, que a mãe, a gente, às vezes, a mãe diz, né? Ai, tô com medo do leite secar. O bebê nem sabe se a mãe vai ter ou não o leite. Ele sabe que ele vai receber. Da onde vai vir? Ele não tá nem aí. O bebê tá existindo. Aí quando ele fala que o medo é normal, né? Que é aquele medo que paralisa, que a gente estava falando aqui, né, Regiane? Ele que entra no pânico. E aí tem uma parte aqui na página 283, onde, por exemplo, aqui, tinha um homem que ele tinha uma empresa, ele tinha um medo profundo de falir. E ele vibrou tanto naquilo, tanto, tanto, ele falava incessantemente em falir, que aqui na página 283 a esposa diz: a esposa me contou que depois, de fato, ele faliu. Todas as coisas que ele imaginou e temeu aconteceram. Aí é aquilo que a gente fala na escolha, né? Se é para escolher acontecer, então escolher coisas boas. Como vai vir, não se sabe. Aí, Exato. aí aquilo que, por exemplo, Jó também, né? Na Bíblia dizia: aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. E E olha aí, que a gente vai olhar de novo para a questão da pandemia, né? tem. Pandemia, aquela vez o Covid. Quem pegou Covid? Quem morria de medo de pegar o Covid? E É, nós tivemos agora aqui em casa, né? Meu marido teve uma gripe assim que eu nunca vi na minha vida alguém ter uma gripe nesse nível, tá? Nunca vi mesmo. De ficar acamado. Nós nunca tive, não tivemos isso, ter uma gripe para ficar acamada.
E ele ficou, precisou ir pro soro e tudo. Mas em nenhum momento eu tive medo de pegar essa gripe. Nossa, o chimarrão convivendo normalmente. Eu peguei uma alergia, uma tosse assim seca. Quando eu falava, era seco. Mas era 2 dias também, assim, que eu tive muito catarinho. Só que nessa semana, Flávia, nós tivemos a festa aqui, que é a semana alemã, é a semana inteira de programação, todos os dias. 5 horas tinha programação no centro de passar um Bierwagen e distribuir chopp de graça. E meu marido, nesse processo, não pôde tomar. Não tomou. E eu fui, não fiz questão de ir, eu acho muito legal, eu apoio essa festa, mas eu não sou obrigada ainda, eu não vou, entender? Eu acho legal, mas eu não faço parte. Eu pensei assim, uau, meu marido adora tomar um chopinho. E o universo disse, você não vai tomar chopp dessa vez. E ele não pôde tomar chopp. Então, teve muito aprendizado, apesar de ter momentos assim, realmente desafiadores, porque foram 2 noites assim, de febre de 40 graus, que nós não conseguíamos baixar, não conseguimos. E era em adulto, né? Então foi incrível, ele não conseguir baixar a febre no adulto. E pensei, não, Deus, eu entendi, tem muita mensagem ali para vir, deixei acontecer, aconteceu, foi leve, foi tranquilo, e passou. E passou. E nesse processo, a gente entendeu também que cada um ficou no seu lado. Você no seu e eu no meu. A gente viveu junto, mas cada um no seu processo. E foi mais um aprendizado em dizer respeito, sua dor, eu respeito o seu tempo, está tudo bom, tudo bem, né? E o tempo que o corpo precisa para alguma restauração, né? Exato, e foi gripe é uma semana, né? Para quem não sabe, para quem pega a gripe mesmo, ela tem uma força maior do que uma semana. Uma semana assim, de fato, a gente tem catarro, a gente tem tosse, a gente tem dor. Depois disso, a gente já precisa de questões mais fortes. Olha, Fábio, que meu marido ele começou a tomar medicação e essa medicação deu contra dele também. Olha, meu Deus. Era muita coisa assim que trouxe aprendizado, apesar da dor e tudo isso, trouxe muito aprendizado para os dois. Nossa, que reverso. Meu Deus do céu. Meu Deus. E aqui, né, ele diz assim, a maneira de superar o medo é normal. E afinal, né, para quem vive obcecado aqui pelo medo anormal, né, que esse medo exacerbado, exagerado, né, tem que se esforçar um pouco além, porque se o pensamento está toda hora dizendo assim, meu Deus do céu, essa febre vai virar em alguma coisa, e vai virar, e realmente, né, chega uma hora que paralisa. E aí, só que não entende o porquê daquilo tá acontecendo, aí o que pode, né, acontecer? Ele diz aqui, ao surgir o medo, uma das leis básicas da mente subconsciente gera imediatamente o desejo de algo oposto, a coisa temida. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo anterior, que a pessoa tinha medo exacerbado da empresa sucumbir, falir, né? E de fato aconteceu. Aí o que ele dizia, ponha toda a atenção imediatamente na coisa desejada. Ou seja, ponha a atenção na saúde. Então, eu mesmo sou um exemplo. Aí eu fico pensando assim, poxa, não estava gostando de academia, estava indisposta, o que eu fui fazer? Fui atrás de olhar o que estava me deixando indisposta. Não aquilo que estava me impedindo de ir para academia, de ter assim, ai, de não querer, de não gostar. Hoje em dia eu paro e fico pensando assim, meu Deus, é gostoso. Então, ao invés de ficar ali remediando, eu estou indo cuidar da saúde. Estou indo cuidar da saúde. Ponha toda a atenção naquilo, na coisa imediata, imediatamente desejada. Essa atitude lhe dará confiança e melhorará o seu estado de ânimo. O poder infinito da mente subconsciente está agindo em seu benefício. Aí, por si só, olha, vou te mostrar uma coisa aqui. O meu livro está todo rabiscado mesmo, só que o próprio título aqui, eu já coloquei ele já... Analise seus medos, converse com seus medos, né? E aí, na página 284, o chefe disse ainda em todas as ocasiões que sentia indícios de medo. Enfrentavam, olhavam na cara e bem dentro dos olhos. Aquela expressão que a gente diz, né, Regiane? Olhei bem no grão do olho.
Olhei bem no grau do olho do medo. E quando fazia isso, descobria sempre que o medo diminuía e finalmente desaparecia. O medo tem medo da gente. Já observou isso? Quando você olha bem no grão do olho, assim, o medo tem medo da gente. E ele tem forma, né, Flávia? O medo tem forma, ele tem formato. Ele é pequeno, ele é grande, ele é quadrado, ele é redondo, ele tem forma. Ele tem. A gente tem que assistir ele, né? E que interessante é que ele fala assim, não tenha medo dos monstros escondidos atrás das portas. O que nós fizemos com nossos filhos? Não vai Exatamente. lá fora que tem um sapo bravo esperando você, ó, a bruxa do sapo tá lá fora, o tio do sapo tá lá fora. A Olha, gente fala, a gente fala essas coisas para quê? A gente cria coisas na mente das nossas crianças. E sim. eu acho muito incrível que a Sofia, por mais que às vezes eu queria que ela não fosse um lugar, eu dizer, ó, tem uma bruxa lá, eu quero ver, eu quero ver. E ela ia, ela nunca deu um passo para trás. Quando a gente falava, ó, tem um sapo, ó, tem uma bruxa, nunca. Ela nunca deu poder a esse medo. Até hoje, ela não dá poder a esse medo. Ela vai lá fora e ela olha. Se for só pela frestinha, mas ela faz questão. E quando acontecem essas coisas, a gente tem que se conectar o aprendizado que eles estão trazendo. Então, ali diz que nem você falou, a gente cria, a gente dá o medo, passa adiante para os nossos filhos, né? Então, eu não passei mais, a partir daquele momento eu entendi que não é o medo dela, é uma preguiça minha de levantar e olhar com ela, uma preguiça minha de estar acompanhando ela até lá fora. Porque a criança é curiosa. Quem às vezes está cansado e não quer sair do lugar para acompanhar o filho ou a filha, é a gente. Os nossos filhos são inocentes, eles apenas querem descobrir o mundo. E nós dizemos, filha, você tem todo o tempo do mundo, senta aí, deixa a bruxa lá fora, sabe? Vamos olhar outro momento. E nesse sentido, Flávia, Quando eu era criança, a mãe falava no velho do saco. é bem isso. Tinha tantas. Aqueles dias, tinha uma sobrinha minha pequenininha, foram ver uma coisa lá fora do salão. E a pequena veio para perto de mim e disse: Meu, tem bruxa, tem bruxa, tem bruxa. Falei: Aonde que tem bruxa? Mãe, isso é papo da mãe dela para ela não sair do salão. Eu falei: Filha, eu entendi, mas eu queria entender o lado dela. Aí eu falei assim para ela: Sabia que a bruxa ela não existe? Mas que às vezes a gente precisa ouvir a mamãe, por que a gente não pode sair? Por que a mãe não quer que você vá lá fora? Vai lá pedir para a mamãe. Ela foi lá pedir para a mãe. E depois ela voltou, me deu uma explicação. Porque a mãe explicou aquela casa, porque ela não queria que ela saísse. Então, ali a gente pode disparar coisas grandes nos nossos filhos. Eu não posso sair da minha cúpula de proteção para ir para o mundo. Sim, exatamente. Eu vi um Reels esses dias do Luciano Huck. Ele foi nadar com o filho, acho que foi o segundo filho, e ele foi nadar com tubarões. Aí ele falou assim na câmera, dizendo assim, falando pro filho assim, é meu filho, a sua mãe que dê conta. Sua mãe que dê conta do medo dela. E aí ele apareceu eles mergulhando com os tubarões. Ou seja, esse menino, ele foi para a esfera do pai. E aí o pai colocou a coragem nele e disse: A gente vai. A sua mãe que dê conta do medo dela. Porque se o filho fica muito na esfera da mãe, o filho não vai pro mundo. Fica ali no seio da proteção. E aí fica ali amarrado. Né? Porque o medo do tubarão era dela, não deles. Claro, obviamente, né? Eles estavam protegidos. Não era qualquer tubarão, não era um negócio assim que tu vai perder a vida ali, né? Ah, vamos dizer, né? Ao limite. Pra tudo há um limite, né? E aí, mas eu achei tão engraçado quando ele disse assim, a sua mãe que dê conta. Mãe que dê conta dos medos dela. E aí, Rejane, aqui, por exemplo, assim, ó, no outro exemplo, quando ele fala que também o tipo anormal de medo que estava tentando controlá-lo era um parente próximo do pânico, aquilo que você falou, né?
Como é que ele resolveu isso? Fazendo imediatamente alguma coisa sobre o medo. Começou a conversar consigo mesmo e dizendo a ele mesmo, John, você não pode se render ao medo. Aí agora eu lembrei da Sofia, né? Seu medo é um desejo de proteção e segurança de uma forma de escapar dessa situação. E aí ele começou a dizer a ele mesmo, a inteligência infinita que guia os planetas e suas órbitas. É como se tivesse uma conversa com Deus. Está agora me conduzindo e guiando fora dessa selva para minha própria segurança. E continua a dizer isso por 10 minutos ou mais, até que aquilo se apaziguasse, né? Aí, de repente, o próprio John, ele disse, senti então alguma coisa começar a mover dentro de mim, que era um estado de espírito de confiança e fé. Então fui atraído para um dos lados da clareira. Ele estava perdido dentro de uma selva, gente. Aí como é que ele descobriu? Ele deixou que o lado oposto do medo, que foi a confiança, tomasse conta. Então John foi salvo pela mudança de atitude mental. A confiança na fé e na sabedoria e poder subjetivo nele existente deram-lhe a solução do problema. Aquilo que se diz, todo problema carrega em si a solução. Ou seja, às vezes a gente faz uma pergunta e fica ali esperando, sentado esperando a resposta. Eu vou ficar aqui assim, de braço cruzado. Só que se você observar bem a questão, né, ela já traz consigo a resposta, a solução. Se eu tivesse começado a me lembrar da minha sorte e a sucumbir ao medo, o monstro do medo teria me dominado. Então, com certeza, eu teria morrido de medo e fome. Cheguei a ficar aqui emocionada, confundi fome e medo. Então, aí, um outro exemplo aqui, onde essa pessoa, no exemplo abaixo, ele mesmo se demitiu. Regiane, me lembro da fase onde eu estava no último trabalho, antes de migrar, de fazer essa transição para as terapias, por que que eu cheguei a ter crises e crises de pânico? Eu tive umas 5, 6 crises de pânico na mesma semana. E aí eu me lembro que eu te observando agora falar, e eu fui lá para a lembrança daquele período, e eu pensei assim, meu Deus, o grande pânico que eu tinha era, se eu pedisse demissão, eu estaria indo contra tudo aquilo que eu tanto queria, que era a aprovação. E aí tudo que tu quer ser aprovado, o aprovado não pede demissão. E aí, o que eu fiz? Eu optei pela minha saúde. Simplesmente eu parei, observei, eu sou um bote indo de encontro a um navio que já existe há 40 anos. Eu tô nesse mar ali que nem o meu bote, não dá conta. Não tem como bater de frente. Então, ou seja, era a experiência, como era pedir demissão em uma empresa dessa. Aí eu parei para observar, já fazem 10 anos, e esses dias eu parei para observar, fiquei pensando, nossa, mas a minha mãe também que trabalhou, talvez ela nem lembre. Ela já me disse que ela trabalhou numa grande empresa logo um pouco antes de eu nascer. E ela também ficou nessa empresa 11 meses. Olha a repetição do padrão do sistema. E aí ela estava tão fechada naquele ambiente, eram janelas pequenas e tal, e ela se sentia abafada, sufocada, ela pediu para sair. E eu não entrei em detalhes, não sei como era, se ela chegou a ter essas crises nervosas também, mas eu tive. E aí eu saí. E aí eu pensei, bom, aquilo que eu tanto vibrava, né, que era aquele pânico todo, estava tomando conta. Aí, quando a gente se vê responsável pelo medo, fica vibrando, enquanto a gente não se vê responsável, a gente fica à mercê. Quando a gente começa a se responsabilizar por aquilo que a gente está sentindo, a gente toma conta, a gente domina. É igual pegar um boi assim pelo laço, né? E aí a gente sai dali. Aí um outro exemplo, na página 286, aí é um senhor tomado de confiança que eu acho fantástico. Aí perguntaram para ele, afinal, né, o título desse exemplo é Conspiraram contra ele, do tipo, várias coisas acontecendo e tal, e tal, e tal. Ele simplesmente chegava na hora de dormir, ele botava a cabeça dele no travesseiro e dormia. Aí perguntaram para ele, meu senhor, o mundo está acabando. E diziam para ele assim, meu Deus, o mundo está acabando, o senhor não está vendo? Ele dizia assim, ó, eu vou dormir agora em perfeita paz. Amanhã às 10 horas poderemos discutir esse assunto. Ou seja,
estando o mundo acabando ou não, não ia mudar nada. Se ele perdesse o sono com aquilo ali ou não. Então, ele preferia ir para a reunião de cabeça descansada. E ele me explicou: sei que nenhum pensamento negativo pode se materializar, a menos que eu o impregne de emoção e o aceite mentalmente. Então, me recuso ali a aceitar a sugestão do medo. Por conseguinte, nenhum mal pode me acontecer a menos que eu permita. E, gente, a menos que a gente permita, nada entra na nossa cabeça. Notem como então ele estava calmo, frio, sereno. Não ficou transtornado, nem começou a arrancar os cabelos ou torcer as mãos. Em sua mente entrou água parada, a paz interior e uma grande calma. Ou seja, esses dias eu abri uma constelação, Regiane, para te ter uma ideia. Era um dia que eu não estava programado, eu ia fazer um atendimento. Era um atendimento 1 a 1, e tá, conversa aqui, conversa ali. E aí eu me lembro que eu disse assim, tá, vamos fazer diferente, ao invés de fazer 1 a 1, vamos abrir, chamar o pessoal no grupo e vamos abrir em grupo. Antigamente eu ia ficar assim, meu Deus, eu preciso horas me preparando, preciso fazer convite, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí abri. Eu só botei lá no grupo, gente, alguém disponível? Não tinha a arte, não tinha uma série de coisas. Eu só botei o link, tinha umas 10 pessoas pelo menos. Foi linda a constelação. A gente ficou ali 1 hora e meia, foi linda a constelação. E depois eu parei e fiquei pensando assim, meu Deus, a Flávia de antigamente ia ficar cheia de dedo preparando coisa aqui. E tinha que divulgar aqui, tinha que divulgar ali, que não sei o quê. E Teve uma olha, né, outra. Flávia, se a gente entender essa frase, né, que diz nenhum mal pode me acontecer a menos que eu permita. Isso já é a metade do processo de um grande despertar, de um grande crescimento. Eu acho que ali é uma das leis que a gente precisa ter em nossa vida para o nosso bem-estar. Não, Exatamente. não é sobre o que o outro vai falar, o outro vai gritar, o outro vai brigar, o outro que. Não, é sobre o outro. Deixa lá, vamos deixar ele se abasiguar com essa situação. Depois a gente vai ver o que cabe a mim, o que cabe a ele, o que eu posso melhorar, o que ele precisa melhorar, que não está conseguindo melhorar. Não quer dizer, vamos deixar abasiguar. Vamos permitir que a sua atitude, a sua ação, vai tirar a minha tranquilidade aqui e agora. É. E é aquela coisa, né, Jane? Se você está num período onde você está suscetível, abalado emocionalmente, está suscetível, não vai falar com qualquer pessoa. Aí tem um livro aqui, esse é o livro do Clube do Livro, onde a Lizzie fala aqui no livro Escute Seu Corpo. Ela diz assim: procurar parentes para troca, para procurar amigos para troca, nesse momento onde você está vulnerável, pode ser o pior chute assim, no ar, assim, chute no vazio. Porque o que ela diz? Ao invés de se fortalecer positivamente, vai fortalecer o seu medo. Fortalecer crenças que não te agregam em nada. E aí, ao invés de te tirar daquele lugar, mais te enterra. Mais te enterra. E por isso que ouvir é interessante e puxar a pessoa, né? Aí, e eu me lembro, quando dá esse exemplo aqui, me lembro muito do meu avô. Meu avô simplesmente pega e vai dormir. E às vezes a gente para e fica pensando, meu Deus, parece que não tá nem aí. Mas vai resolver o quê naquela hora? Vai resolver o quê? E às Então, vezes, né, Flávia, a gente vê hoje, a gente observa como terapeuta que muitas vezes mulheres trazem muito mais questões para serem vistas, para serem olhadas. Em outro momento, eu pensei assim, eu preciso fazer vários trabalhos, vários estudos, conhecimentos, e o meu marido está lá todo sereno, tranquilo, uma vida vai prestar. E a gente vê, eu penso assim, uau, como esse ser humano já é evoluído, como já tem muito a agregar e muito que eu preciso aprender com ele.
E às vezes a gente quer ali insistir. Ah, você tem que fazer, você precisa fazer, papapá, porque me fez bem. Querida, ele não precisa. Ele já deu um passo à frente. Talvez ele já esteja lá na frente esperando você e você está cobrando ele voltar a dar um passo para trás. Então, cada um tem um processo de evolução diferente. Talvez ele já veio muito mais e não precisa passar por esses processos que eu estou vivendo. Então é isso, deixar o outro no tempo dele, deixar você viver o seu momento. A outra pessoa não precisa ouvir talvez o que você precisa ouvir hoje. E muitas vezes te ouve assim, a minha amiga deveria ouvir isso. Não, meu anjo, está ali para ouvir, então é seu. Exatamente, exatamente. É a mesma coisa assim, a pessoa vem pro reiki, fica pro reiki e diz assim, ai, precisa falar pro fulano. Eu disse, calma, curte o teu momento. Não precisa falar para ninguém. Porque quanto melhor você estiver, mais os olhares de quem precisa, aí sim vai olhar e vai dizer assim, e tu tá fazendo? Eu quero ir onde tu tá indo. Ponto, não precisa sair alarmando, falando, né? Conserva o teu bem-estar. Aí ele dizia que livre-se, afinal, de todos os teus medos. Descubra essas maravilhas do subconsciente, aquilo que está lá, né? Procure compreender como ele trabalha e funciona, domine as técnicas que foram ensinadas neste capítulo e coloque-as em prática agora, hoje. Não é um outro momento, é a partir de agora. O subconsciente responderá a você e se livrará de todos os medos. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Cada vez que eu falo, olha como se ilumina, o sol vem assim, um raio de sol lindo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Porque o que acontece? Às vezes, nesses momentos de medo, a gente acha que tá sozinho, né? Na verdade, a gente nunca tá sozinho, a gente tá, às vezes, só não tá enxergando, não tá testando. Regiane, eu te perguntar. Aqui a gente tá indo pro resumão. Quer fazer hoje esse resumo? Ou Pode quer... fazer. É Então, tá bom. bastante. Pode fazer, sim. Aí eu botei aqui, tome esse caminho então para livrar-se do medo. Eu botei uma frase aqui já de início. Tome esse caminho para livrar-se do medo. Dois pontos. A ação cura o medo. Vai fazer o quê? Ação. Haja. Para frente, para trás, para o lado. Que esteja, né? Haja. Número um. Faça o que tem medo de fazer e é a morte certa do medo. Se com perfeita confiança e fé disser a si mesmo, vou dominar esse medo, isso acontecerá. Ou seja, né, Regiane? Aqui nós é um grande exemplo. Se uma não conseguir abrir a live sozinha, se a outra não conseguir, o que a gente faz? A gente se une, abre a live juntas. Aí, aos poucos, com passinhos de bebê, como se diz, a gente vai experienciando a próxima etapa. Tá tudo certo, tá tudo bem. Número 2. O medo é um pensamento negativo na sua mente. Tu plante-o com um pensamento construtivo. O medo matou milhões. A confiança é mais poderosa do que o medo. Nada é mais poderoso do que a fé em Deus e no bem. Exatamente. O medo é o maior inimigo, número 3. O medo é o maior inimigo do homem. É causa de fracassos, doenças e más relações humanas. O amor o expulsa. O amor é apego emocional às boas coisas da vida. Apaixone-se pela honestidade, integridade pessoal, boa vontade e sucesso. Viva na expectativa alegre do melhor e, inevitavelmente, o melhor o acolherá. Número 4. Combata sugestões de medo com seu oposto. Faz como canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, calma e receberá dividendos fabulosos. Número 5. O medo é a causa da amnésia, por sugestão que ataca estudantes durante provas. Você pode vencê-la afirmando com frequência: tenho memória perfeita para tudo que preciso saber. Imagine um amigo dando-lhe parabéns pelos seus excelentes resultados no exame. Persevere e vencerá. Eu me lembrei aqui agora, me veio a imagem quando eu fiz a prova da autoescola. Eu tinha tanto... eu queria tanto ser perfeitinha. E na primeira prova eu fiz tudo 100%. E aí, tudo até então, 100%. O que eu fiz? Eu botei o cinto de segurança,
liguei o pisca-alerta e quando o instrutor não, o avaliador olhou, o pisca-alerta desligou, e eu esperei ele olhar de novo e eu disse, olha o meu pensamento, Regiane. Vou esperar que ele olhe para saber que eu tô ligando. E aí, que eu fiz de errado? Eu esperei ele olhar. Na minha inocência, eu pensei, olha, o fulaninho, olha como eu tô fazendo certo. Eu dei chance. Aí aquilo ali me tirou alguns pontos. A outra foi, em toda a autoescola, as aulas, eu não tinha deixado apagar em nenhum momento. E na hora de botar o carro na vaga, assim, para estacionar de volta, o carro ali apagou. E ali eu queimei o cartucho, como se diz. Depois eu não apaguei mais em outro lugar. Aí na segunda prova, aí eu fui chorando pra casa, né? Aí ele foi chorando. Era o fim da vida, né? O fim do mundo. O meu irmão se mata de rir até hoje. Coisa de irmão, né? Aí, na segunda prova, eu tava com tanto medo, tanto medo, tanto medo, que eu passei mal a madrugada inteira. Mas imagina, né? Passei mal. E fui. Depois eu disse, não, já tá pago, fui, né? Eu segurava aquele volante assim, ó. E passei. Mas também quando eu não ouvi nem direito assim, o que o instrutor falou. E ele disse, tava com excesso de confiança na primeira. Aí eu olhei pra ele, me deu uma raiva. Eu fiquei pensando assim, pô, tu é meu instrutor ou não, né? Aí ele disse, tá com excesso de confiança. Se eu apertasse mais um pouco o volante, ele ia furar, quebrar o volante ali, né? Mas fiz. Ai, ai. Aí o número 5. O medo é a causa da amnésia. O que aconteceu? Eu tava com medo tão grande que eu esqueci que eu havia feito 20 aulas de autoescola, né? E eu estava aprendendo. E tá tudo bem. Tudo bem. Então, o medo é a causa da amnésia, por sugestão que ataca estudantes durante provas. Você pode vencê-la afirmando com frequência. Tenho memória perfeita para tudo aquilo que preciso saber. Imagine um amigo dando-lhe parabéns pelos seus excelentes resultados no exame. Persevere e vencerá. E aí, Regiane, vou te contar uma coisa. O Charles, por exemplo, ele fez 3 ou 4 vezes a prova de autoescola. Depois, numa sessão de hipnose com uma colega terapeuta, ele observou que ele realmente tinha um trauma desde os 8 anos de idade envolvendo um acidente de carro. Ele não lembrava disso. Só que ele acompanha muito um médico aqui na internet que dá dicas maravilhosas de saúde. E ele simpatiza com essa pessoa. E aí, ele, ele observava que nas aulas dele, o instrutor era muito parecido, a fisionomia era muito parecida com um com o outro. Como ele gostava do médico, ele incutiu na mente dele que esse médico estava do lado dele dando as instruções. E aí não é que ele passou. Ele uniu duas coisas. A parte terapêutica que ele fez, ele foi lá no subconsciente dele, buscou a origem do medo, e segundo, ele colocou alguém de confiança do lado dele. Ele passou que ele deu um grito na rua, que eu achei tão engraçado, que ele me ligou e ele gritava na rua. E eu chorava de emoção. Sabe quando a gente diz assim, ó, não consegue respirar de tanto que chora de emoção? E ele passou. Passou. E dirige super bem. Número 6. Se tem medo de cruzar um curso d'água, nade. Imagine-se nadando à vontade, alegremente. Mentalmente, lance-se na água. Sinta o friozinho gostoso e a emoção de cruzar a piscina. Torne a imagem real. Fazendo disso subjetivamente, será compelido a saltar na água e vencê-la. Essa é a lei da sua mente. Número 7. Se tem medo de lugares fechados como elevadores, suba e desça mentalmente neles, enquanto sinceramente lhes abençoa todas as peças e funções. E ficará espantado com a rapidez com que o seu medo desaparece. Eu adoro fazer isso em aviões, Regiane. Por exemplo, assim, ó, eu não sei quem sentou meia hora antes daquele banco. Então, à medida que eu estou entrando, eu abençoo toda a tripulação, abençoo a aeronave, abençoo o trajeto, a viagem e o caminho. E eu faço, ao mesmo tempo que eu faço mentalmente uma limpeza energética no banco, eu abençoo a pessoa que estava sentada ali e limpo todos os medos mentalmente que ela estava sentindo.
Assim eu sinto e não sinto medo dela. Eu sinto apenas a emoção que é minha própria. Então isso é clássico, eu faço isso sempre em aviões. Outra coisa, eu abençoo sempre as pessoas que estão dentro junto e principalmente as que estão ao meu redor. Se tem algum casal com criança, eu mentalmente eu envio boas vibrações para que essa criança esteja calma, tranquila, que ela esteja olhando, brincando, curtindo assim, o voo, que todas estejam bem, respirando bem. Então, é uma coisa que eu faço. Então, quando tem essas situações de lugares fechados, eu faço isso. Número 8. Você nasceu com apenas 2 medos, o medo de cair e o medo de ruídos. Todos os demais foram adquiridos. Livre-se deles. O medo normal é bom. Número 9. O anormal é muito ruim e destrutivo. Abrigar constantemente pensamentos de medo resulta em medos anormais, obsessões, complexos. Temer constantemente uma coisa causa sensação de pânico e terror. Número 10. Você pode vencer o medo anormal. Opa. Você pode vencer o medo anormal quando acredita que o poder da sua mente subconsciente pode mudar condições e tornar realidade os seus desejos mais acalentados, né? Os desejos mais acalentados do seu coração. Então, dê atenção imediata ao seu desejo, que é o oposto do medo. Este é o amor que expulsa o medo. Número 11. Se tem medo do fracasso, preste atenção ao sucesso. Se tem medo da doença, preste atenção em saúde perfeita. Pense em saúde perfeita. Se tem medo do acidente, medite na orientação e proteção de Deus. Se tem medo da morte, lembre-se de que há vida eterna. Deus é vida. E essa é a sua vida agora. É interessante isso aqui, né? Porque às vezes a pessoa está ansiosa, só que ela esquece que quanto mais ansiosa, mais ela acelera o futuro. E quanto mais futuro, qual é o que tem lá na frente, né? O caminho que todo mundo vai seguir. Então, essa aceleração te aproxima do ponto final. Ou seja, né? A passagem. 12. A resposta ao medo está na grande lei da substituição. O que quer que você tema tem solução na forma de seu desejo. Se está doente, se deseja saúde, está na prisão do medo, deseja liberdade. Espere o bem, concentre-se no bem e saiba que a mente subconsciente sempre lhe dá a resposta. Ela jamais falha. E o que acontece, né? Às vezes a gente quer a resposta do nosso jeito. E a resposta às vezes vem melhor do que a gente imagina. É igual quando Jesus, aquela tirinha que diz assim, Jesus na frente da menina dizendo assim, me dá teu ursinho. E ela, não, esse ursinho aqui é meu. E Jesus tem um baita urso do tamanho dele atrás dele. Aí você tá com medo de perder o controle. E ali Jesus está dizendo, meu Deus, estou querendo aqui te oferecer a porta aberta da confiança. Número 13. As coisas que você teme não existem realmente, salvo como pensamentos em sua mente consciente. Pensamentos, lembre-se, são criadores. Esse é o objetivo, porque Jó disse, aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. Pense no bem e o bem se seguirá. Número 14. Examine seus medos, ponha-os à luz da razão. Aprenda a rir deles. Esse é o melhor remédio. Nada pode perturbá-lo, exceto seus próprios pensamentos. As sugestões, palavras ou ameaças de outras pessoas, nenhum poder possuem. O poder está em você. E quando focaliza o pensamento naquilo que é bom, o poder de Deus está em seus pensamentos sobre o bem. Número 15. Só há um poder criador e ele age sob a forma de harmonia. Nele não há divisões provocadas por conflitos. Sua origem é o amor. Esse é o motivo porque o poder de Deus está em seus pensamentos sobre o bem. Que maravilha, né? É lindo. É muita coisa. Só essa parte, né, que a Illuminador Uno, ele já traz a 11 ali, se lerem de coração a 11,
Como se fosse um acalento do seu medo, da sua insegurança. E diga assim, o livro está chegando ao fim, mas parece que fizemos uma faculdade, né? Eu Ah, trouxe muitos insights, muitos conhecimentos. Hoje, fazendo a live, tem muitos insights sobre questões que eu já vinha há mais tempo olhando, mas às vezes a gente não está pronta, a gente não sabe lidar com a questão ainda. E quando chega a hora certa, você se trabalhou para conseguir trazer um insight, trazer a solução, ele vem, a solução vem. E muitas vezes a gente vê, a gente ouve, já fiz constelações, já fiz movimentos, já fiz isso. E eu sempre digo, que bom que essa pessoa te ajudou a abrir a porta para conseguir acessar aquilo que você acessou hoje, porque não tem erro, não é uma questão de erro, é uma questão de eu estou pronta, eu estou preparada para conseguir alcançar o sucesso, para alcançar algo grandioso na minha vida. Nunca é sobre o trabalho do outro, nunca é sobre o movimento do outro, sobre sim e eu. Aonde eu estou? A quem eu estou agora sendo leal, eu estou sendo fiel, permanecendo nesse lugar com medo. Quem esse medo representa? O que ele me impede? Sempre tem um alguém, sempre tem uma coisa que precisa ser vista com carinho. exatamente. E eu sempre, aquilo que a gente aprende, às vezes, até no Access, né? No barra de Access, Access Consciousness, né? Acesso à consciência. Aquilo que diz de quem é esse medo que eu estou sentindo. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Ou seja, eu devolvo esse medo a quem é, com a consciência de que precisa para superar isso tudo, né? Regiane, que viagem maravilhosa foi esse livro. A gente tem praticamente mais um capítulo que a gente vai entrar, então, na próxima semana, no próximo encontro. E, Isso. e baita curso é esse livro, né? Que baita curso. Muito, muito bom. Recomendo para todos. Né? Muitos momentos que eu vejo que a pessoa está travada, eu faço texto também, tá? Eu faço uma oração para a pessoa fazer pós o atendimento também, porque ela volta para si. As pessoas muitas vezes estão dentro fora para dentro, né? Então, quando fazem isso, elas voltam para elas. E acho muito incrível, semana veio uma professora, semana passada, e ela disse, meu Deus, eu não sei mais o que fazer com as minhas crianças na sala de aula, elas estão me tirando do sério. E eu falei assim, faça a técnica da brincadeira com os alunos da barriga grande e da barriguinha pequena. Deixa as crianças observar o crescimento da barriga de imersão e coloca uma música tranquila. Por quê? A pessoa volta para ela fica mais tranquila, a criança volta. Porque a gente tem que usar a criança, trazer na brincadeira, senão elas não veem. E ela diz, eu não pensei nisso, mas eu agora estou curiosa para ver como que vai conseguir lidar com isso aí em sala de aula, com 14 crianças de um aninho. Meu Deus, Exato. que graça, né? Eu só pensei assim, que Deus abençoe todas as crianças, a professora que ela consiga conduzir, porque a criança é muito imã. A criança traz de casa para a escola, da escola para casa, ela sempre está levando, ela dificilmente está centrada. Por quê? Ela está nesse mundo. Não é porque a criança não tem conhecimento de si, não, porque ela está no mundo. Dos adultos, muitas vezes, ela não tem direito. Eu vejo muitas vezes crianças não têm direito de vir. Os pais escolhem o dia que querem engravidar, escolhem o dia, a hora, um minuto para a criança nascer, fazem cesárea, programam. As crianças já estão sem direito de escolha e elas entram nesse mundo sem direito de escolha. É verdade, é Então a verdade. gente tem que voltar a trazer essas crianças de volta, né? E é um trabalho árduo, tá? Não é fácil, não é um trabalho fácil, não. Mas nós podemos fazer sim. Que legal, né? Um grande convite. E ontem à noite, por incrível que pareça, no Clube do Livro Desperto, estava aqui lendo justamente o capítulo 2 sobre consciência, subconsciente e superconsciência. Aí, para ver como esse é amplo. Então, a gente começou esse trabalho aqui com o poder do subconsciente, aprofunda um pouco mais com outro livro e assim vai. É uma grande escola.
Exatamente. É sempre, sempre. Nossa vida é uma eterna oportunidade. Não tem pós, não tem graduado, não tem nada, não tem mestrado. E é contínuo, sem títulos, sem diplomas, é vida real. Exatamente. Minha amiga, gratidão imensa pelo encontro de hoje, mais uma vez. Gente, gratidão imensa por estar aqui conosco. Aos que passaram também, aos que vão assistir depois, um beijo imenso, gratidão. E qualquer coisa também chama a gente aqui, a gente conversa um pouco, tira dúvida, faz indicação de livro. Exato. Gratidão, beijão, ótima semana para todos e até o próximo encontro. Até quinta, então. Beijo, gente. Tchau, tchau.